Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu não sei se eu vou conseguir contar as duas. Talvez depois da primeira eu esqueça da segunda. Da segunda história. Mas eu quero começar a mensagem de hoje falando que eu tive o privilégio de nascer e eu tive o privilégio de receber instrução num lar cristão. Às vezes as pessoas pensam que todo crente é um ex-drogado, ex-traficante, ex-ladrão, e um monte de ex. Mas tem crentes que nunca foram ex-nada. E aí eu sempre pensava como é que eu daria o meu testemunho se eu não tinha sido ex. E um dia minha mãe chegou e ela disse, eu perguntei isso para a mamãe, porque todo mundo que ia lá no culto em casa, numa sexta-feira, e dava o testemunho, começava o testemunho dizendo, eu era ex-macumbeiro, aceitei Jesus, hoje eu sou de Jesus. Eu era um ex-ladrão, aceitei. Eu falei, mãe, como é que eu vou falar quando eu for dar o meu testemunho? E eu era bem pequeno. A minha mãe disse, você começa dizendo assim, eu era um pecador e Jesus me salvou. Eu falei para minha mãe, quando eu nasci eu já era pecador. Ela disse, desde o meu ventre você já era pecador. E quando você conheceu Jesus, Jesus limpou os seus pecados. Eu falei, então eu começo dizendo, eu era pecador. Ela falou, é isso aí. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos nós nos desviamos do caminho do Senhor. Desviar do caminho do Senhor significa perder o alvo. E a palavra pecado significa justamente errar o alvo. Então eu tive o privilégio de nascer e receber instrução num lar cristão. Eu reconheci que eu era pecador muito cedo. Eu também, muito cedo na minha vida, eu entendi que pecado era tudo aquilo que desagradava a Deus. Desde cedo minha mãe me ensinou isso. Meu filho, o pecado é tudo que desagrada a Deus. Quando você mente, você está desagradando a Deus. Quando você pega alguma coisa escondida da mamãe, você está desagradando a Deus. Quando você é mal criado, você está desagradando a Deus. E todas essas coisas são pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Eu também entendi muito cedo que o pecado, além dele desagradar a Deus, ele nos separa de Deus. Ele nos distancia de Deus. E que se eu não deixasse de ser um pecador e entregasse a minha vida para Jesus controlar, eu ia ficar separado de Jesus por toda a eternidade. E a minha mãe me ensinou que essa vida terrena, ela é apenas uma vida passageira. Que quando termina essa vida, o nosso corpo fica aqui e o nosso espírito, ele continua em direção ao encontro com Deus. E quando ele chegar diante de Deus, Deus vai decidir para onde é que nós vamos. Se nós vamos ficar com ele no céu ou se nós seremos destinados ao inferno. E que essa decisão de Deus, de nos mandar para o inferno, ou de nos convidar a entrar no céu, depende da decisão que nós tomamos enquanto nós estamos na terra. Porque é na terra que nós temos o poder de decisão, de decidir aonde nós queremos passar a nossa eternidade. E minha mãe me explicou tudo isso. E eu entendi que a única forma de morar com Deus, a única forma de ter vida eterna, era aceitando o convite de Jesus e entregando a minha vida para que Ele controlasse a minha vida para todo sempre. E muito cedo eu tomei essa decisão. Minha mãe procurou me ensinar todos os detalhes, mostrar tudo. E foi minha mãe quem fez essa pergunta para mim. Você entende tudo que eu falei, Moisés? Eu falei, eu entendo. Ela perguntou, o que você é? Eu falei, eu sou um pecador.
como é que você sabe que você é pecador? Eu falei, porque eu desagrado a Deus com as minhas atitudes. E o que acontece com quem desagrada a Deus com as suas atitudes? Eu falei, fica separado de Deus. E minha mãe perguntou, e como é essa separação? E eu falei, essa separação é uma separação eterna. Deus um dia vai me levar para perto dele. E quando me levar para perto dele, ele vai me levar depois que eu morrer. O que vai ficar aqui é o meu corpo, e o meu espírito, que é eterno, vai se encontrar com Deus. E esse espírito que tem vida eterna, ele vai ou para o céu ou para o inferno. Se eu quiser que ele fique no céu com Deus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. E eu preciso ter fé que isso acontece. A mamãe disse, você crê nisso? Eu falei, eu creio. Você quer aceitar Jesus hoje? Eu disse, eu quero. E a minha mãe, naquele dia, orou comigo e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Muito cedo, graças à minha mamãe que me apresentou Jesus. O dia que eu entreguei a minha vida a Jesus foi um dia muito feliz, muito importante para mim. Eu fiquei muito alegre, eu estava muito alegre. Mesmo criança, eu senti no meu coração uma alegria. Eu diria que eu senti mais alegria no meu coração no dia que eu aceitei Jesus Cristo do que se eu tivesse visto um pedaço de pão, que era uma coisa rara na minha casa. Eu fiquei muito alegre. Aquele dia foi um dia muito importante para mim. Mas teve um outro dia que marcou a minha vida. O outro dia que marcou a minha vida foi no mês de julho, quando foi marcado um batismo. E aí eu lembro que no mês de julho, não precisamente eu sei o dia, mas o mês eu decorei. No mês de julho, eu fui batizado. O dia do meu batismo foi um dia muito marcante para mim. Eu lembro que nesse último batismo que nós realizamos, que nós agora fizemos um batistério ali fora, eu pedi para reproduzir o batistério da época que eu fui batizado. Tinha exatamente aquela paisagem que tem ali, mais ou menos. As águas caindo ali, aquela figura da água. Era exatamente como aquele batistério, o lugar onde eu me batizei. E eu lembro que eu fiquei na escada, eu era tão pequeno que eu fiquei na escada para o pastor poder me batizar. E aí ele me batizou na escada. Ele pegou o degrau, me desceu as águas e me devolveu para a escada. Aquele dia foi um dia extremamente marcante para mim. Você não sabe como aquele dia foi um dia importante. Eu fiquei muito entusiasmado naquele domingo. Eu saí daquele batistério, explodindo de entusiasmo, explodindo de alegria. Eu saí daquele batistério, explodindo de motivação. O que eu queria, na verdade, era contar para todo mundo que eu tinha me batizado. E que aquele batismo tinha sido uma confirmação da minha decisão de que eu tinha entregue a minha vida a Jesus. Eu queria contar aquela minha experiência para alguém. Eu queria compartilhar aquela minha experiência de vida com alguém. Eu estava louco para voltar para casa. E eu lembro que quando nós voltamos para casa, a minha mãe disse, hoje nós vamos comer ovo, porque não vai dar tempo da gente fazer nada e nós temos que voltar para a igreja. Então a gente vai comer ovo com pão e uma lata de sardinha. Moisés vai comprar ovo e uma lata de sardinha lá no seu Epifânio. Seu Epifânio era um taberneiro que tinha um comércio na frente do beco onde nós morávamos. Eu não esperei a minha mãe fechar a boca. Eu peguei o dinheiro e saí em disparada. Para eu fazer esse mandado, que era chamado antigamente, para eu fazer esse recado, eu não demoraria 5 minutos. Eu ia correndo e voltava correndo, e daria para eu ter feito esse recado, esse mandado em 5 minutos, e voltar com os ovos, e a lata de sardinha e os pães em 5 minutos. Eu voltei depois de 30 minutos. 30 minutos depois eu voltei. Eu esqueci, eu deixei o tempo passar. Eu fiquei conversando com o seu Epifânio. Adivinha qual foi a minha conversa com o seu Epifânio? Eu comecei a conversa dizendo, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. E o seu Epifânio, que adorava uma fofoca, perguntou, o que foi? Eu falei, hoje foi o dia mais importante da minha vida. E eu queria que um dia o senhor pudesse ter um dia como esse. Eu estava entusiasmado, alegre.
E aí eu apresentei o plano de salvação para o seu Epifânio, e eu lembro que ele ficou calado ouvindo tudo que eu falei. Depois de 30 minutos, mostrando para ele o plano de salvação, eu perguntei dele: o senhor não quer também tomar essa decisão? Que tal hoje o senhor aceitar Jesus e convidar Jesus a entrar no seu coração, como eu fiz? E eu lembro de, exatamente como hoje, quando eu olhei para os olhos do seu Epifânio, ele estava chorando. E ele dizia: eu quero. Como é que eu faço? Eu falei: ore comigo agora. Ore comigo agora. E eu orei naquele dia. E eu tive a felicidade de ganhar para Cristo aquele taberneiro que morreu fiel a Deus até o último dia da vida dele. Essa experiência marcou muito minha vida. De lá para cá, eu não tenho conta, eu não tenho um número exato de quantas pessoas eu conduzi a Jesus Cristo, ou que foram conduzidas a Jesus Cristo por meu intermédio. Eu não sei. Mas cada uma das pessoas que eu ganhei para Cristo, você sabe, a minha mãe, por tabela, ela recebe o galardão dela também. Porque foi ela quem me apresentou Jesus. Essa semana, gente, eu vivi uma daquelas crises que eu sempre que tenho essas crises assim, eu converso com a minha esposa. E é interessante que quando eu conversei com ela ontem, hoje, eu não tenho essas crises malucas existenciais, não. As minhas crises são todas assim, de diálogos com Deus. E minha esposa, depois que eu falei, ficou pensando em tudo que eu tinha falado para ela. Essa semana Deus me chamou para uma conversa particular. Deus precisa chamar você de vez em quando para uma conversa particular. É aquela conversa que às vezes Ele não deixa você sair da cama. Ele diz: opa, não levanta agora. Eu quero conversar com você aqui. Deixa a sua mulher sair. É aqui que eu quero falar com você. Às vezes Deus leva você para uma cama de hospital para ter uma conversa particular com você. Isso é ruim. Aí a conversa é pior. Uma cama de hospital é muito ruim, mas você acaba tendo uma conversa particular com Deus. E é lá que Ele tem essa conversa com você. Às vezes Deus tem uma conversa particular com você no seu carro. Do nada você é instigado a responder perguntas que são feitas na sua mente, que você pergunta: por que isso veio na minha mente agora? E é Deus levando você para uma zona de confronto, onde Ele exige algumas respostas. E nessa semana Deus me chamou para uma conversa particular. Deus me fez enxergar algo na minha vida antes de eu cobrar os outros. Deus fez eu ver o meu nível de entusiasmo. Deus fez eu ver o meu nível de motivação, o meu nível de ânimo de falar de Jesus para outras pessoas. E Deus, depois de me fazer enxergar, Deus me mostrou que o meu nível de motivação, o meu nível de entusiasmo, de falar do amor dele para outras pessoas, não somente esse aqui de púlpito. Ele estava falando desse aqui, do meu nível pessoal, do meu contato com as pessoas que estão no meu dia a dia. Esse aqui é diferente. Ele estava falando do meu contato pessoal no meu trabalho, na minha vizinhança, nos lugares aonde eu tenho acesso. E Deus me fez enxergar que o meu nível de motivação, de entusiasmo, estava muito aquém do que Ele esperava de mim. O que Deus faz quando Ele começa a nos confrontar? A primeira coisa que Deus faz é, Ele nos volta, Ele passa um filme e faz a gente voltar no tempo. Aí Ele me leva lá no túnel do tempo, para eu enxergar o meu passado. Ele nos leva lá para trás. E nessa viagem, nesse filme, eu me vi pregando lá nos interiores, quando eu tinha entusiasmo, motivação, remando, ligando o motor, entrando nos capinzais, nas canaranas, desengatando canarana de hélice, subindo os barrancos cheios de lama, calça enrolada,
filme Jesus nas costas, montando tela para passar o filme Jesus, entrando dos matos, indo de casa em casa, chamando as pessoas para assistirem o filme Jesus, pregando. Ele me levou e me mostrou essa imagem que eu fazia, lá do meu passado. Me mostrou o gerador dando pane, e a gente correndo para ajeitar o gerador, o fio caindo, colocando escada, subindo no poste, engatando os fios para o filme, para passar o filme. E me mostrou entusiasmado, descendo de lá, animado. E no melhor do filme, rodando, caía de novo o fio. Ele me mostrou, eu visitando de casa em casa, na Cachoeirinha. Um menino de 12 anos, batendo de porta em porta, uma fichinha na mão e perguntando: qual é o seu nome? Qual é o nome do seu marido? Que horas eu posso vir buscar vocês aqui? E indo visitar, e indo buscar as pessoas de casa em casa. Um menino de 12 anos, fichando as famílias. Voltou o filme e me mostrou indo buscar essas pessoas. O culto era matinal. A visita realizada no sábado, no culto matinal, eu chegando lá, 7h30, 8 horas, na casa das pessoas, batendo e dizendo: vamos lá? E a pessoa dizendo: eu não tomei café, eu vou esperar você, eu espero vocês. As crianças estão prontas, eu levo as crianças, depois eu venho buscar vocês. E tudo a pé, tudo a pé. E eu subindo a ladeira da Rua J. Carlos Antônio, hoje Japurá, saindo ali, casa por casa, na General Glicério, e levando as pessoas para assistirem ao culto. 12 anos. Morto de feliz, morto entusiasmado, já dizendo: poxa, estou doido para chegar o próximo final de semana, para eu visitar, entusiasmado. Aí Deus disse hoje: olha aqui, Moisés, você está vendo? Deus disse: agora eu vou passar o filme um pouquinho mais adiante. E aí ele me colocou lá nas escolas que eu dava aula, eu sentado nas mesas, conversando de Jesus com os alunos. Por sinal, até coloquei, um dos alunos está aqui presente, o Geilson é fruto, deu a apresentar Jesus para ele há quase 20 anos. O Cleison é fruto de eu ter apresentado Jesus numa aula de preparatório para concursos. O irmão Assinei, que está aqui sentado, é fruto de ele e a esposa dele, de eu ter apresentado Jesus num concurso da Cefaz. E eu pensei: quantos alunos eu não ganhei para Jesus? E aí Jesus perguntou: e esse ano, quantos você ganhou? Choque de realidade. Seu reservatório de ânimo, de entusiasmo está baixo. Isso mexeu comigo. E aí ele me levou e disse: se isso não está acontecendo contigo, com certeza, se isso está acontecendo com você, está acontecendo também com a igreja. O reservatório da igreja está mais abaixo do que o seu. Se a igreja não tomar um choque de realidade, se entusiasmar e parar muito com a onda do oba-oba, do glória, glória, aleluia, e não sair para evangelizar, eu vou precisar tomar uma medida de choque. Aí ele disse: deixa eu rebobinar o filme, deixa eu passar um pouquinho. Passou adiante, e aí ele me mostrou eu pregando, fazendo evangelismo pessoal lá na praça da polícia, indo pregar o evangelho com aquele livreto, um livretozinho da Cruzada Mundial, da Cruzada Estudantil, apresentando Jesus com o livretozinho da Cruzada Estudantil, acompanhando um grupo de canadenses que tinha vindo para o Brasil. Eu lembro hoje, quando eu fui apresentar o evangelho para um rapaz, ele disse: eu sou um homossexual. Isso há mais de 20 anos. Eu sou um homossexual. Em lágrimas, sentado no banco da praça da polícia. E ele perguntou: você acha que cheio de pecado, do jeito que eu estou, Jesus vai me aceitar? Eu falei para ele: sim, Jesus vai aceitar você. E ele disse: você sabe o que me dói? É que Jesus vai me aceitar, mas vocês não vão me aceitar. Eu falei para ele: a diferença é que Jesus vai aceitar você, e que você vai fazer uma proposta de transformação com ele. Você vai permitir que ele entre na sua vida, e você vai permitir que ele transforme a sua vida. O dono do céu é Deus. O dono da casa é Deus. E eu lembro que eu estava nessa época acompanhando um dos grupos, um dos componentes do grupo. E naquele dia, aquele homem, aquele senhor, aquele rapaz,
foi ganho para Jesus. Aí Deus disse, lembra disso, Moisés? E eu conseguia ver nitidamente a praça da polícia, os flamboyães, as flores que caíam dos flamboyães enquanto eu falava do evangelho para aquele rapaz. Aí Deus disse, não terminei. Passou o filme um pouquinho mais. E aí me levou lá para a praça do Dom Pedro. Talvez alguns jovens aqui, daquela época que eu fui pastor de jovens na Tabernáculo, vão lembrar disso. Distribuindo pedrinhas preciosas que nós tínhamos comprado. E nós começamos a distribuir na praça. Pedrinhas preciosas. Perguntando, você conhece essa pedra? E as pessoas achavam, você está vendendo? Eu falei, não, nós estamos dando de graça. Ela é uma pedra preciosa. Eram pedras preciosas de ametista que nós estávamos dando. E as pessoas perguntavam, mas por que vocês estão dando? Aí nós sentávamos ao lado das pessoas e perguntávamos, nós queremos dar isso porque nós temos algo mais precioso para mostrar para você do que essa pedra preciosa. Aí a pessoa perguntava, sabia, vocês querem me vender outra coisa. E a gente dizia, não, nós queremos apresentar de graça para você algo que nós ganhamos e nós queremos dar para você. E aí nós falávamos de Jesus e vários jovens se converteram naquela campanha que nós fizemos lá na praça do Dom Pedro. Aí Deus apertou mais adiante. E nós chegamos um pouquinho aqui, perto do Açutuba, no mutirão que nós fomos fazer recentemente com os jovens no Açutuba. Vocês estavam conosco. Muitos de vocês estavam lá. Vocês que são enfermeiros, vocês que são advogados, vocês que são médicos, vocês estavam lá conosco. Vocês que são pedreiros, ajudaram a levantar as paredes, os banheiros lá. Nós colocamos barracas lá, dormíamos lá. Saíamos para dar palestra dentro das áreas rurais. Vocês lembram disso? Aí Deus disse, você fez isso. Você estava entusiasmado. E agora? Aí Deus disse, deixa eu voltar lá atrás. Lá atrás. 1998, Copa da França foi em 98. Aí Deus me mostrou as minhas filhas deitadas, 3 horas da madrugada, nos bancos da igreja lá embaixo, e nós com os jovens cortando bandeirinha para enfeitar a igreja por uma noite especial. E elas deitadas lá no banco da igreja. E eu e Vera cortando, 3 horas da madrugada. Deus disse, nessa época você tinha entusiasmo. Nessa época você tinha motivação. Nessa época aqui, o seu nível estava lá em cima. E aí, sabe o que eu fiz? Depois que Deus mostrou tudo isso, eu baixei minha cabeça, pedi perdão e chorei. Chorei. Chorei porque eu lembrei de uma segunda história. Eu lembrei da história da minha mãe. Um dia minha mãe pediu para eu limpar o quintal. Depois ela disse, Moisés, eu quero que você junte toda a madeira que está espalhada lá embaixo do porão. Você arrume e você amarre e coloque tudo no canto. Depois, Moisés, pega aquela louça que está lá na pia. E a nossa pia não era uma pia chique, não. A nossa pia era feita de madeira com uma bacia que tinha sido encaixada na madeira e uma torneira para lavar dentro daquela bacia. Que despejava num giral. Quem é antigo sabe que é giral. E eu esqueci. E quando eu voltei da escola, a minha mãe estava juntando a madeira, amarrando a madeira, tinha limpado o quintal e tinha lavado a louça. Eu fiquei pensando, agora o couro vai comer solto. Porque eu pensei, olha, por que ela não está lavando a louça? Por que ela está amarrando a madeira? Por que ela não está limpando o quintal? Justo tem que ser a madeira que ela está amarrando. Porque com certeza é com a madeira que ela vai acabar com a minha vida. Não tinha outra porta por onde eu entrar. E ela já tinha me visto chegando da escola. E ela disse, Moisés, sobe que eu quero falar contigo. Mas ela falou com tanta calma. Minha mãe não era de falar com calma, talvez ela dissesse, sobe, quero falar contigo. Mas desse dia ela disse, sobe, eu quero falar contigo. O único quarto que nós tínhamos na nossa casa era o quarto da minha mãe. Só. O resto tudo era um vão só. Todo mundo dormia como quem dorme em barco. Uma rede assim, outra rede aqui, outra rede para lá. Nós tínhamos crise de identidade. Nós não sabíamos quem nós éramos quando nós acordávamos. Por quê? Porque era um bolo só de rede. Minha mãe chamou
Ela disse, senta aqui na cama. E eu sentei na cama. E ela disse, eu vou mostrar para você uma coisa que eu nunca mostrei. Aí ela abriu, tinha um nozinho aqui naquelas batas que ela usava, ela abriu. E ela mostrou uma saliência que ela tinha aqui no peito dela. Um alto que ela tinha aqui no peito dela. E ela disse, Moisés, não era para eu estar fazendo esse esforço todo que você está vendo eu fazer. Eu estou fazendo por você. Mas eu quero mostrar para você uma marca que você não está levando em consideração que a mamãe tem. Você sabe o que é isso aqui? No dia que você nasceu, a mamãe fez tanto esforço para você ver um mundo que isso aqui dilatou. Ficou alto. Isso aqui dilatou. Por muito pouco, eu não morri para você nascer. Eu só pedi para você juntar a madeira e amarrar. Eu só pedi para você lavar a louça. Eu só pedi para você limpar o quintal. Eu não pedi para você fazer esforço nenhum. Só para você fazer isso, porque eu não posso fazer isso. Essa aqui é a marca do meu amor por você. Só estou pedindo que você faça alguma coisa por mim, Moisés. Mas naquele dia, o jeito que minha mãe falou comigo, era melhor que ela tivesse pego uma perna manca e ter me dado de pau naquele dia. O jeito tão meigo, tão amável, como ela mostrou as marcas do amor dela no corpo dela por mim, me doeram tanto, que eu disse para ela, mãe, eu prometo que a partir de agora, eu vou fazer tudo que a senhora mandar. O que essa história significa? O que essa história simboliza para nós? Quando Jesus me faz ter um feedback, uma lembrança, um retorno de tudo aquilo que eu fazia por Ele, que eu não estou fazendo hoje. Ele me traz para uma realidade em que Ele diz, você não está levando em consideração as minhas marcas por você. Quando Tomé chega com Jesus, ele diz, olha as minhas marcas. Isso aqui é amor. Olha as minhas marcas. O que eu estou pedindo para você? Que você volte a ter entusiasmo, que você volte a ter ânimo, que você volte a ter motivação de falar, de pregar o Evangelho, de divulgar a minha palavra para outras pessoas. É só isso. Olha para os meus cravos, olha para as minhas mãos. Olha para as marcas do meu amor. Hoje Deus está fazendo cada um de nós refletir nessa realidade. Ter esse choque. Como é que está atualmente o seu estado, o seu nível de entusiasmo, o seu nível de ânimo, o seu nível de motivação em relação a apresentar o Evangelho de Jesus para outras pessoas? Em relação a falar de Jesus Cristo para outras pessoas? Qual é a motivação que você está tendo? Qual é o ânimo que você tem? Qual é o entusiasmo que você tem? Se você pedir para Deus rebobinar o filme da sua vida, você vai conseguir enxergar momentos maravilhosos que você viveu de entusiasmo quando você fazia a obra de Deus, que você não faz mais hoje. E aí o que acontece? Eu me deparo com alguns que chegam comigo e dizem assim, pastor, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Eu não tenho o dom de falar de Jesus para outras pessoas. Eu gostaria de mostrar para você que o dom de evangelizar é um dom que pode ser exercido por todos nós. Porque na Bíblia, o dom de evangelizar corresponde ao dom de profecia. Todos nós podemos ter o dom de profecia, podemos ter o dom de evangelizar. Aí você me pergunta, mas o que é o dom de profecia? Se você estudar a palavra de Deus, você vai verificar que o dom de profecia atualmente é muito diferente do dom de profecia do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Nós precisamos hoje saber pelo menos duas coisas sobre dom de profecia. Primeiro, que esse dom de profecia, atualmente, é a capacidade de nós apresentarmos o Evangelho, apresentarmos a verdade, essa verdade que nos foi revelada na palavra de Deus, do jeito como ela foi registrada. Isso é dom de profecia. Nós precisamos entender que nós não precisamos de nenhuma profecia nova para ser inserida na Bíblia. Deus só manda que nós falemos daquilo que já está na Bíblia, nada mais. É do que está na Bíblia.
Deus não quer que você invente nada. Deus não quer que você adicione nada. Deus não quer que você subtraia nada. Que você fale exatamente o que está na Bíblia. Que você fale para as pessoas. É isso aqui que a Bíblia diz. Que você apresente o Evangelho do jeito que a Bíblia diz. Porque o dom de profecia é a capacidade de expor a verdade revelada de Deus conforme ela está escrita. Conforme ela está registrada nas Sagradas Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Para você entender esse texto, eu quero que você lembre que tudo aquilo que Deus tinha para nos revelar, todos os segredos que Deus tinha para nos revelar, já foram revelados. É por isso que a Bíblia está fechada. Capa a capa, já foi fechada. Não tem mais nada a ser revelado. A grande prova de que tudo já nos foi revelado é que o último livro da Bíblia se chama Apocalipse. E Apocalipse significa livro da revelação. Fechou ali. Portanto, qualquer pessoa que chegue com você dizendo, não, eu quero revelar para você uma coisa nova. Eu quero revelar para você. Aí você vai dizer, não, mas a Bíblia já... Não, mas isso aqui os pastores não sabem. Eu sei. Veja o que a Bíblia diz. Mas ainda que nós, pode ser até eu, gente, chegar aqui e disser, gente, hoje eu quero pregar sobre uma coisa que não está na Bíblia. Você diga, tira esse pastor daí porque ele está falando besteira. Tudo que nós pregarmos precisa estar registrado na Bíblia. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês. Pode ser um anjo, ele pode descer. Você, hoje eu vi um anjo e ele falou uma coisa nova para mim. Você não viu um anjo, você viu um demônio em forma de anjo. Porque os demônios também são anjos decaídos. E por sinal, tem uma igreja bem próxima a nós, que diz que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho ultrapassado, que foi preciso que um anjo chamado Moroni descesse, se revelasse a um homem, para trazer um novo evangelho. Veja o que a Bíblia diz. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. É forte a palavra, né? Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. O evangelho de Jesus permanece o mesmo que ele pregou, que os seus apóstolos pregaram, e nós não podemos mudar. Que Jesus Cristo veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Esse é o Evangelho de Jesus. Portanto, esse texto aqui, ele está falando do Evangelho. Ele está dizendo que profecia é falar do Evangelho, como está na Bíblia. Sem inventar, sem subtrair, sem adicionar absolutamente nada. Mas tem uma outra coisa que Deus quer que nós saibamos sobre o dom de profecia. Muitas pessoas acham que o dom de profecia é um dom destinado a determinadas pessoas da igreja. Ah, o irmão ali tem um dom da profecia. Por quê? Ah, porque ele sabe profetizar. Teve um dia uma menina que chegou comigo e ela disse, pastor, eu queria perguntar do senhor se eu fiz errado ou não. Eu fui numa profetisa aqui em Manaus e ela disse para mim que brevemente eu vou casar com uma pessoa. Eu falei, o que ela profetizou de novo? Agora, se ela dissesse para ti que brevemente tu vai casar com um animal, aí eu ia achar estranho. O que ela falou de novo, menina? Que a menina voltou de lá achando que estava diante de Deus. Pior de tudo é que a profecia não se realizou e a menina está encalhada até hoje. O dom de profecia não está ligado a um cargo. O dom de profecia não está ligado a uma posição na igreja. O que a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, nos versículos 1, 5, 31 e 39, esses versículos mostram que o dom de profecia é um dom para qualquer um exercer na igreja. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo, profecia é falar da palavra de Deus, da Bíblia. Profecia é apresentar o evangelho. Portanto, qualquer um de nós que estuda a Bíblia tem o dom da profecia. Pode apresentar o evangelho para qualquer um. Profecia não é falar mal da vida dos outros, nem revelar nenhum segredo dos outros. Revelar segredo dos outros é pecado, é fuxico.
Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1, 5, 31 e 39. 1 Coríntios 14, 1, 5, 31 e 39. Eu vou dar um tempo para você encontrar esse texto. Verso 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, existem dons espirituais? Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Sim. Mas ele está dizendo, sigam o caminho do amor. É por isso que no capítulo 13 ele diz que o melhor de todos os dons é o amor, ou o maior de todos os dons é o amor. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 1 do capítulo 14, o versículo 1, ele diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, grife-se, principalmente o dom de profecia. 5. O pessoal da igreja de Corinto chega com ele e diz, mas apóstolo Paulo, uma forma de mostrar que nós somos espirituais é falar em línguas, é revelar. Aí o apóstolo Paulo responde, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Nem todo mundo tem dom de falar em línguas. E se você pegar quem diz que fala em línguas, ele repete as mesmas palavras que a maioria dos pastores que dizem que falam em língua repete. Mesma palavra. Se você pegar e colocar um decodificador, vai dar a mesma coisa. O Marcos tem dom de língua, ele fala espanhol. Rosário tem dom de língua, ela fala espanhol e português. E inglês, parece. A Isabelle fala inglês. A gente tem um irmão que fala coreano. É dom de língua. É a capacidade de aprendizagem, de cognição. Alguém pergunta, mas é possível alguém do nada falar em línguas? A Bíblia diz, se for necessário, sim. Mas é um tipo de dom que só serve para autoedificação, para a própria edificação. E aí ele chega no versículo 5, ele diz, eu gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que vocês profetizem, que vocês anunciem o evangelho. O irmãozinho chega, não, mas é porque eu estou cheio do Espírito, quero falar em línguas, e ele diz, ei, para de falar em línguas e vai evangelizar. Para de falar em língua e vai apresentar o evangelho. Não, mas porque meu dom é de falar, para de falar em línguas e vai lá para o ministério de evangelismo, lá no Platão, lá no João Lúcio. É melhor. Eu prefiro esse ministério. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ou seja, o dom de línguas, para edificar a igreja, ele precisa de interpretação. Quando tem um americano, ou quando tem um chinês, ou quando tem um coreano, que ele vem aqui apresentar o evangelho, que tem um tradutor, esse homem está exercendo o dom de línguas, o que interpreta está exercendo o dom de línguas também, e ele está edificando a igreja. É isso que a Bíblia diz. Deus deu a ele a capacidade de aprender com mais facilidade o dom de línguas. Raríssimas pessoas que dizem ter o dom de línguas, eu vejo que chega um árabe e diz, eu vou pregar, e aí eu chego, bem, irmão, já que você tem um dom de línguas aqui, vem interpretar o que ele diz. Não, mas ele só baixa em mim de vez em quando. Não, você tem um dom de línguas, você traduz agora. 31. Pois vocês todos podem profetizar. O que ele está dizendo? Isso aqui é um dom comum a toda igreja. Todo mundo na igreja pode evangelizar. Todo mundo na igreja pode pregar o evangelho. Esse dom é comum a todas as pessoas. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Agora ele está falando do momento de você apresentar a palavra em público. Quando você apresenta a palavra em público, o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O que a Bíblia está dizendo? Quando um está apresentando a palavra, a gente está assim como vocês. Eu estou falando e vocês estão calados, ouvindo a palavra de Deus. Isso é ordem e decência. Ele vai falar lá no final. Aí, se vem um outro pastor pregar aqui no meu lugar, eu sento ali e eu vou ouvir outro pastor. Se a vez é do Marcos, o Marcos vai subir agora, o Marcos vai falar sobre louvor. Ele tem autoridade para falar sobre o louvor. Ele vai dizer, agora eu vou dar um estudo sobre louvor, vou falar sobre adoração, e eu vou lá sentar, e eu não vou ficar de lá dizendo, não, Marcos, mas não é assim não. Não, mas... Vou ouvir o Marcos, porque ele conhece a palavra de Deus. Na hora de expor, o apóstolo Paulo diz, tem que ter ordem e decência. Fique caladinho, até para que você diga amém no tempo certo. A gente tem que saber dizer amém no tempo certo. Não é para tudo que a gente tem que dizer amém, não. Eu fui numa igreja que o irmão pregou, ele disse assim, e aí a irmãzinha vinha descendo aquela ladeira de seu sapatinho, fazendo toque, 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 toque. O irmão lá do meio disse, amém. O que amém tem a ver com o toque, toque do sapato da mulher? Amém
é uma confirmação, é uma concordância, que se você diz assim, e Deus vai ferir cada um de nós essa semana, você tem que parar 2, 3 vezes antes de dizer amém. Não vou dizer amém para isso não. Agora você está no embalo da loucura, você, amém, você está dizendo, pronto, eu me candidatei, essa semana eu vou ser ferido. É por isso que tem que estar ligado da mensagem. Amém? É, gente. Ficou todo mundo com medo agora? Verso 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação. Como é que nós devemos buscar? Com dedicação, querendo aprender mais para apresentar Jesus para outras pessoas. Essa deve ser a nossa motivação, o nosso entusiasmo. Estudar mais a Bíblia. Não é para discutir com as pessoas. Não é para mostrar que nós sabemos mais do que elas não. É para apresentar a palavra de Deus como ela está ali registrada para as pessoas. E o objetivo é ganhar pessoas para Cristo. É para isso que nós aprendemos as Sagradas Escrituras. Não é para discutir com os outros. É para apresentar o Evangelho para os outros. Aí ele diz, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, entenda-se evangelizar, falar das Sagradas Escrituras, e não proíbam falar em línguas. Aí ele frisa bem. Não proíba. Por quê? Porque nada pode ser proibido. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo deixou claro. Todas as coisas me são lícitas. Nem tudo me convém. Pronto. Não proíba falar em língua. O irmão quer dizer, não, mas eu quero é falar em língua. Então fala, irmão. Mas fala no tempo que der para você. Porque se a Bíblia diz que ele só edifica você, então vá ali para o banheiro e fala em línguas, porque só vai edificar você. Não, mas eu quero falar na igreja. Você quer se mostrar. Se mostrar, você vai se mostrar em outro lugar. Agora, se você tem intérprete, tem quem interprete o que você vai falar? Não, não tem. Então vá para o banheiro, fala lá você vai se edificar. Deixa eu deixar bem claro que o que eu estou falando aqui não significa que é só no banheiro que é o lugar de falar em línguas. Tá bom? Você pode falar em qualquer lugar. Mas depois você não dizer, o pastor disse que é só no banheiro o lugar de falar em línguas. Então nós precisamos lembrar que o dom de profecia, nos dias atuais, se refere à capacidade de apresentar a verdade revelada de Deus conforme ela está escrita, conforme ela está registrada na Bíblia. Isso é o dom de profecia na Bíblia. Nós aprendemos agora com esse texto do apóstolo Paulo que profecia é falar do Evangelho como está na Bíblia, sem inventar, sem subtrair, sem acrescentar absolutamente nada. Para isso você precisa conhecer a Bíblia. É por isso que nós toda semana recomendamos você a meditar na palavra de Deus, gente. Porque senão nós vamos ter muita gente querendo se tornar sábio sem ter estudado uma palavra das Escrituras Sagradas. Outro dia eu conversei com um pastor. Eu viajei, na verdade, com um pastor. E eu perguntei a ele, você já leu o livro de Abacuque? Ele falou, Aba o quê? Eu falei, Abacuque. Abacuque. Eu falei, você é pastor, não é? Você foi ordenado pastor, né? Ou seja, hoje estão ordenando pastor a 3x4 aí, o camarada não sabe o que é Abacuque, não sabe nem o que tem Osés na Bíblia, não sabe nada. Perguntei dele, você sabe o que é circuncisão? Falei, quem te ordenou? Ele falou, Deus. Falei, te ordenou o quê? A falar besteira? Deus não ordena ninguém a falar besteira. A primeira coisa que Deus requer de um evangelista é conhecimento da sua palavra. Não saia por aí inventando coisas que não tem na Bíblia. Estude a Bíblia. Se você quer ter autoridade para falar de Deus, estude a Bíblia. Não é autoridade para discutir, é autoridade para apresentar o Evangelho. E você começa apresentando o Evangelho. Os pontos básicos. Estudando os Evangelhos. Estudando a palavra de Deus e mostrando qual foi a missão de Jesus Cristo aqui na terra. E ela é simples. Ela se resume praticamente no texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo crente tem que saber esse versículo de cor. Porque ele é base para eu apresentar o Evangelho para uma pessoa. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro texto das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20.
Esse texto vai mostrar que todos nós recebemos de Jesus Cristo uma missão. Todos nós recebemos de Jesus uma atribuição. E essa atribuição é evangelizar. Essa atribuição é fazer discípulos. E só é possível fazer discípulos profetizando. E profetizar é conhecer a palavra para poder ensinar as pessoas a viverem pela palavra. O texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Você não precisa ir para a Índia, para o Japão, para a Coreia fazer discípulos. Você começa com a sua nação. Outro dia eu estava conversando com um desses torcedores fanáticos. Eu falei, você começa evangelizando com a sua nação. Ele falou, rubro-negro, né, pastor? Quase que eu digo para ele, mas já estás condenado. Mas não pude falar isso para ele. A nossa nação, ela começa perto de nós. A nação que Deus quer que nós alcancemos, começa perto de nós. É por isso que Jesus Cristo chama as pessoas, define as pessoas de próximo. Amarás o teu? É quem está perto de você. O evangelho começa pelo meu próximo, aquele que está perto de mim. Quem é que está perto de você na sua casa? Quem é que está perto de você na sua vizinhança? Quem é que está perto de você no seu local de trabalho? Quem são as pessoas que se aproximam de vocês? Essas pessoas são as pessoas que Deus coloca em contato para que você apresente o evangelho, para que você exerça o dom da profecia, o dom de apresentar o evangelho para essa pessoa. E ele diz, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a responsabilidade, essa é a missão que Deus deu para cada um de nós. A missão de evangelizar. Aquilo que eu fiz, quando eu fui batizado, que eu corri para aquele homem, eu fui cumprir a missão que Deus me deu. Agora, o que eu gostaria de observar para cada um de nós nessa noite, é que nós precisamos perceber por que razão, por que motivo Jesus nos salvou. Jesus Cristo nos salvou para que nós possamos apresentar para outras pessoas o plano de salvação. E por que Jesus quer que nós apresentemos para outras pessoas esse plano de salvação? É porque esse plano de salvação é a única maneira de livrar o meu próximo, de livrar as pessoas que estão próximas a mim de uma condenação eterna. Livrar essas pessoas do inferno. Livrar essas pessoas de uma sentença. Foi por isso que Jesus nos salvou. Mas Deus quer que nós nos conscientizemos de algo que vai muito além. Deus, Ele quer que nós entendamos que o conhecimento do plano de salvação é um presente que Ele nos dá. Você conhece o plano de salvação. O plano de salvação, ele é básico. O plano de salvação mostra que todos nós somos pecadores. O plano de salvação mostra que Deus preparou um lugar para nós. Um lugar especial, onde Ele mora. E que Ele quer que todo mundo, todas as pessoas um dia, morem nesse lugar com Ele. E esse lugar se chama céu. Mas a Bíblia diz que o pecado nos separa desse plano de Deus. Mas um dia Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de morar com Deus no céu. Isso é plano de salvação. Isso é conhecimento do plano de salvação. Esse conhecimento Deus nos deu de presente. E esse presente tem que ser oferecido para as pessoas. Eu não posso deixar que esse presente fique dentro do meu bolso guardado. Eu não posso que esse presente fique guardado dentro da minha casa, dentro de um cofre. Eu não posso trancar esse presente a 7 chaves. Eu não posso querer esse presente só para mim. Todas as vezes que eu dou esse presente, que é o conhecimento do plano de salvação para uma pessoa, um novo presente nasce aqui na minha mão, para eu dar mais um presente para outra pessoa. Porque cada vez que eu der um presente,
eu sou mais abençoado por Deus. Qual é a prova disso, pastor? A prova disso é que na parábola de Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30, Jesus Cristo nos mostra, na parábola dos talentos, que nós podemos comparar a parábola dos talentos à responsabilidade de evangelizar que Ele nos dá. E um dia Ele vai nos cobrar. Um dia Ele vai pedir satisfação do que é que nós fizemos com esse presente, com esse conhecimento que nós temos. Esse conhecimento que está nas nossas mãos e nós não temos dado para as pessoas que precisam. Isso aqui nós poderíamos fazer uma comparação, gente. Isso aqui é como se nós tivéssemos vários pães, mas aí nós saímos de casa e nós levamos algum pão, só um pão. E a gente diz, eu vou dar esse pão para quem precisa. E aí eu saio e eu vejo uma criança no sinal. E essa criança está com a barriguinha lá dentro, esquelética, sofrendo, jogada no sinal. E eu tenho um pão, que eu posso saciar a fome dela. Eu vejo a necessidade, mas eu não dou o pão. Esse pão mofa na minha mão, estraga na minha mão, e eu não dou para essa criança. É exatamente isso que acontece com a palavra de Deus. Deus nos deu a salvação. Não é à toa que Ele diz, eu sou o pão da vida. Para a gente saciar a necessidade das pessoas. E o que a gente faz? A gente retém. Qual é o problema desse pão? Qual é o problema, qual é a questão desse conhecimento? A questão desse conhecimento como um pão. Qual é a questão do pão? Se eu não der logo para a pessoa, ele vai perder a validade. E aí, não adianta eu dar para uma pessoa necessitada um alimento que não presta mais, que não tem mais valor, que perdeu a validade. E eu diria para você que o seu conhecimento em relação ao plano de salvação também tem um prazo de validade. Você sabia disso? Vai chegar um momento que não vai ter mais valor porque você não vai estar mais aqui. As pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não vai estar mais à disposição delas, porque já foi retirada. Veja o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Amós, Antigo Testamento. Por favor, Abacuque. Amós, Abacuque, Jonas, Miqueias, Naum. O texto diz assim, Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Quantos acharam? Levanta a mão. Fique tranquilo, eu vou esperar você achar. Já? Vamos ler agora a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Olha o alerta que Deus nos dá. Escuta bem o alerta que Deus está nos dando. Estão chegando os dias. Estão chegando os dias. Declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor. Leia o final. Mas não encontrarão. Tem prazo de validade. Você tem prazo de validade. Sabe até quando Deus quer usar você? Enquanto você está aqui com a capacidade de falar de Jesus. Quando é que Deus quer que você fale? Quando? Você diz, quando eu me aposentar, eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí eu vou sair pelo mundo afora, falando do Evangelho. Eu vou lhe dizer qual é o tempo que Deus quer que você se entregue. Qual é o tempo que Deus está querendo? E você não precisa sair pelo mundo, não. Você precisa sair pela vizinhança, aqui pelas ruas do bairro, pelos seus amigos, seus parentes. Começar próximo a você. Abra sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Veja se ele fala que é quando você se aposentar, que você vai começar a falar de Jesus. Quando eu tiver melhor, quando sobrar tempo, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, aí sim eu vou colocar em prática. 2 Coríntios 6, 2. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu te socorri no dia da salvação. Ou seja, ele está dizendo, eu fiz tudo no tempo certo para você. Eu não deixei para amanhã não. Quando eu vi que você estava precisando de salvação, eu fui lá na hora e eu te salvei. Agora me escuta, ele diz. Digo que agora é o tempo favorável. Sabe qual é o tempo agora?
de salvação, o tempo que você tem que sair divulgando a palavra de Deus, ele diz, agora é o dia da salvação. Ficou de boca aberta? Hoje eu estava pensando que daqui a 2 anos, semana que vem, eu ia falar de Jesus, semana que vem nada. É agora que a gente tem que começar a falar de Jesus. É agora. Não é mais tarde, é agora. É agora, porque senão o pão vai mofar. Tem prazo de validade. Pão mofado não serve para suprir a necessidade das pessoas. Eu gostaria de dar algumas sugestões, de mostrar algumas atitudes práticas que nós devemos fazer para reavivar a nossa consciência em relação à nossa responsabilidade que está adormecida. Eu creio que a nossa responsabilidade está adormecida. Eu creio que a igreja está precisando de um sacode. Alguns chegam comigo e dizem, pastor, por que você não dá um sacode na igreja, tal, como o senhor dava há 20 anos? A gente amadurece e a gente aprende muita coisa. Uma delas, a gente aprende que quem dá o melhor sacode é Deus. E que cada pessoa precisa amadurecer. Cada pessoa precisa entender que tem uma responsabilidade individual com Deus. Você está sentado aí nessa cadeira, você tem uma responsabilidade individual com Deus. Você que está olhando para o lado, conversando, você tem uma responsabilidade com Deus. Só que você é tão irresponsável que você não está dando nem confiança no que eu estou falando. Mas ele diz, independente de estar falando ou não, eu vou te pegar, porque tu ouviu. Não, eu não ouvi não, estava conversando, o problema é teu, eu vou te pegar também. Ele vai nos cobrar, ele vai nos cobrar. Ele vai cobrar aquele irmãozinho que eu estou falando aqui, está lá no celular, lendo as mensagens. Ele vai cobrar, porque não é hora de você estar respondendo o WhatsApp, nem indo para o Facebook. Tome vergonha, assista a mensagem, para depois você não ficar lá fora perguntando, o que é que o pastor falou? Deus está falando com você, irmão. Para aquele irmão que no melhor da mensagem sai, vai lá fora, ouvir um pouquinho de fofoca e volta. Deus está dizendo para você, toma vergonha na cara. Ah, mas é comigo que está falando? Não. Deus só não perde a paciência, porque paciência é o fruto do amor. Aí ele não pode perder a paciência. Eu perco, porque eu posso pedir perdão, me arrepender dos meus pecados, aí é por isso que ele me usa. Aí eu fico com a carta manchada por sua causa. Aí eu perco bênção por sua causa, fico chamando sua atenção. Mas deixa eu falar algumas coisinhas. Primeira coisa que Deus quer, nós precisamos reconhecer que nós estamos negligentes em relação à nossa responsabilidade de falar do evangelho para outras pessoas. A gente tem que reconhecer, eu reconheci isso. Deus, eu estou negligente. Eu já fiz mais, hoje eu estou fazendo pouco. Eu preciso fazer mais. E eu tomei algumas decisões essa semana que eu vou colocar em prática na minha vida. Eu não vou compartilhar com você, porque você precisa tomar uma decisão. Você tem que dizer, essa semana eu vou fazer isso aqui em prol do reino de Deus. Eu vou fazer. Segundo, você precisa pedir perdão de Deus. Porque negligência é um pecado. Não atender a uma ordem de Deus é pecado. Se você não está obedecendo, você está pecando. Se você não está divulgando o evangelho, você está desobedecendo a Deus. Terceiro, Deus quer que você se comprometa. Sem compromisso, nós não fazemos nada em prol da obra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, não, eu prefiro não me comprometer e fazer do que me comprometer e não fazer. Isso é papo furado seu. Deus quer que você se comprometa e faça. Então, essa semana eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus, de ganhar e acompanhar pelo menos uma pessoa nesse mês. E que até o fim do ano você alcance 5 pessoas para o reino de Deus. 5 pessoas. Deus, eu não estou pedindo, eu não estou sendo orientado por Deus a pedir muito, não. 5 pessoas para você falar de Jesus, apresentar o evangelho, ganhar essas pessoas para Cristo. Não é para a igreja, é para Cristo. Se você falar de Jesus e essa pessoa se converter e ela disser, eu quero me congregar na igreja X, você fez a sua parte. Amém. Deixa ela ir para lá. Entendeu? Não significa que ela vai ser salva só se ela estiver aqui na nossa igreja, não. Agora, se ela quiser vir para cá, você é responsável de ajudá-la a crescer espiritualmente. Então, é importante você se comprometer. Agora, deixa eu falar para você, só fazer uma comparação. Se você fosse o vendedor da Bemol, e durante o mês inteirinho, eles dessem para você bater uma meta, e você só vendesse um fogão no mês todinho, você acha que você continuaria como funcionário? Qual é a diferença da missão que Deus nos deu? Deus entregou para você o conhecimento da salvação e mandou você divulgar. Desde que você conheceu Jesus Cristo, quantas pessoas você alcançou para Ele, para o reino dEle? Eu fico pensando, você já viu quando a gente trabalha por conta própria? Como é que a gente trabalha? A gente anda com um monte de cartãozinho no bolso, né? A gente não perde a oportunidade. Tudo bem e tal.
Você já ouviu falar dos doces da Rosário? Só um minutinho. Esse aqui é meu escritório. Só um minutinho. Eu agora sou candidato a deputado. Se nós fizéssemos para o reino de Deus, com a mesma motivação que nós fazemos para nós, você já parou para pensar com quanto crédito nós estaríamos com Deus? Sabe, líderes, eu tenho orado muito por nossa liderança. E eu gostaria muito de contar com cada um de vocês para a gente resgatar coisas que nós perdemos há tão pouco tempo. Que Deus conseguisse, que Deus novamente use o mecanismo para injetar em vocês o ânimo necessário para nós mobilizarmos os nossos grupos como nós mobilizávamos para evangelizar. Que Deus rebobinasse o filme de cada um e mostrasse, olha o que você fazia, como você mobilizava os seus grupos, olha como você está. Que Deus injetasse em cada líder uma dose de ânimo, de motivação, para mobilizar os grupos, para fazer programações evangelísticas, com testemunhos lá no grupo, com a apresentação do evangelho lá no grupo, não somente aquele que a gente traz a comida, e a gente ali, todo mundo que se conhece, ri, terminou, contou, e a pergunta, quantos nós alcançamos para Jesus? Mas de fazer programações que alcancem outras pessoas, que o nosso grupo, ele multiplique, que ele dobre, que ganhe pessoas para o reino de Deus, não com o objetivo de inchar, mas se acrescentar, é ganhar pessoas para Cristo, vamos acrescentar e vamos inserir essas pessoas. Quanto nós vamos fazer Jesus feliz se nós fizermos isso? Os nossos grupos hoje estão restritos às mesmas pessoas, às mesmas caras, aos mesmos rostos. Alguns de nós nem os mesmos rostos, porque alguns já não estão. As nossas ovelhas se perderam e nós não fomos atrás. O nosso aprisco está ficando vazio. Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco. E aí Deus está vindo e chamando, vem cá filho, você já foi melhor. Você já fez mais. Deus chama os nossos líderes e diz, líderes, é hora de mobilizar os nossos grupos para sair para evangelizar de porta em porta. Está na hora da gente realizar um dia de oração pelas pessoas, pelos nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. Orar, tirar um dia só para orar pelos nossos parentes, colocar e dizer, vamos orar durante esse dia todinho pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pela salvação deles. E vamos fazer algumas atividades, vamos lá na casa deles, vamos levar um bolo, vamos levar alguma coisa, chegar lá e dizer, olha, nós viemos aqui trazer isso aqui como presente e deixar que um do grupo fale, porque às vezes uma outra pessoa que não é da família vai ter mais sucesso na apresentação do evangelho do que você, que é da própria casa. Eu termino isso aqui lembrando da minha mãe. Quando minha mãe disse, Moisés, vem cá, está vendo esse alto aqui? Foi porque eu tinha 48 anos, quando eu dei a luz a você. E eu usei todas as forças que eu tinha para você vir ao mundo. E você veio ao mundo. Eu não estou te pedindo muito. Junta, amarra a madeira, limpa o quintal, lava a louça. Filho, está vendo as marcas? Eu não estou te pedindo muito. Eu carreguei a cruz por você. Eu fui crucificado no madeiro. Só estou pedindo de você. Saia da sua zona de conforto. Atenda o meu pedido. Faça discípulos de todas as nações. Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a você. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. É só isso que eu estou te pedindo. Só isso que eu estou te pedindo. É possível a gente entender isso? É isso que Deus quer que nós façamos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e pela reflexão que o Senhor nos deu hoje. Nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.